Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre cálculo 1 do volume 1 do James Stewart, de sexta edição. Ainda estou na seção 2.2, esse aqui é exatamente o segundo exercício, lembrando vocês que eu vou seguir exatamente a numeração desse livro, beleza? Então vamos lá. Explique, tá escrito errado aqui, tá? Explique o que estava assim no livro. Explique o que significa dizer que o limite de f de x é igual a 3 quando x tende a 1 elevado a menos. Gente, esse elevado a menos, só para vocês lembrarem, não é porque 1 está elevado a um número negativo. Se tivesse um número negativo, tinha um número ali, mas só tem o sinal negativo. X tendendo a 1, esse menos em cima, significa que o x está tendendo a 1 pela esquerda de 1. Ou seja, o x vai se aproximar de 1, à esquerda de 1, e vai se aproximar muito proximamente. Falei errado, mas é isso mesmo. Ou seja, 0,999, que é a esquerda de 1. E quando o x tende a 1 a mais, quer dizer que vai se aproximar de 1 pela direita. Então, os valores vão ser maiores que 1, só que muito próximos de 1. Certo? Então, vamos lá. Ele quer que a gente explique o que significa dizer isso aí, e ele fala que nessa situação é possível afirmar que limite de f de x com x tendendo a 1 existe? Explique. Então, vamos lá. Primeiro, se você chegou a estudar limites laterais, você vai lembrar que para um limite de uma função existir, o que precisa acontecer? Vamos colocar aqui com letras. O limite de f de x, com o x tendendo uma constante a pela esquerda. Esse limite de f de x é L, tá? Aí o limite de f de x com o x tendendo a pela direita. Vamos chamar de um outro número p, sendo que L é diferente de p. Se isso acontecer, que é o caso aqui do exercício, você tem o limite da função, onde x tende a pela esquerda, você tem o limite da função, onde x tende a pela direita. E esses limites convergiram a valores diferentes. Se isso acontecer, quer dizer o quê? Que esse limite não existe. Não existe. Portanto, não há limite dessa função quando o x tende a pela esquerda e o limite vai dar um valor, e quando o limite de f de x dá um outro valor, com o x tendendo a pela direita. Se o valor do limite for diferente, a função não existe. Certo? Isso não existe. Ou seja, vão convergir para valores diferentes. Eu basicamente respondi a segunda questão, né? Por quê? No caso do exercício, o limite de f de x tendendo a 3 com x tendendo a 1 para o lado esquerdo e o limite tendendo a 7 com x tendendo para o lado direito. Como os valores são diferentes, esse limite não existe. Para que ele exista, os limites precisam convergir exatamente para o mesmo valor, x tendendo a 1 pela esquerda e x tendendo a 1 pela direita. Ah, o que significa dizer então essa diferença? Significa dizer o seguinte, a gente pode tentar interpretar isso através do gráfico, tá bom? Então, ó, fazer o gráfico aqui. Fazer a reta. Vamos fazer ele de azul. Então aqui está respondido, né? Opa, ficou torto. Apaga. Aí você continua aqui. Certo? No caso, o x tende a 1 pela esquerda e pela direita. Então a gente coloca um aqui. Aí no primeiro limite, o f de x o limite de f de x está tendendo a 3. Tá, vamos colocar 3 aqui. Colocar 7 aqui mais para cima. Lembrando que o limite, né, obviamente, de f de x ele é muito próximo de 3, portanto, é um número próximo, nunca vai ser igual a 3. E o x nunca vai ser igual a 1, tá? Sempre vão tender esses valores, beleza? Como é que é menos, então vamos pegar uma função. Vamos pegar aqui essa função aqui, ó. Tá tendendo pela esquerda. Por quê? Aqui essa parte é onde você tem uns valores menores que 1, né? Tudo isso aqui. X tendendo a 1 pela esquerda. Beleza. Aí você tem que o limite de f de x tende a 7. Então, fazendo esboço gráfico. Bolinha vazia, pelo mesmo motivo, né? Não chega a ser igual a 7, mas sim se aproxima. Isso quando o x tende a 1 pela direita. Então você tem
uma outra função aqui, ó. Certo? Ou seja, há uma discrepância muito grande, não há continuidade nessa função, não tem continuidade, tá? Então, você vai falar o seguinte, o que significa dizer isso aí? Significa dizer o quê? Que a função aqui não é contínua, porque você tem uma lacuna gigantesca aqui, e também que o limite dessa função com x tendendo a 1 não existe, tá? Certo? Não existe. Beleza, galera? Esse aqui foi o exercício mais de análise, mais de entendimento da definição de limites laterais. Espero que tenha ficado claro. Então, só vou escrever aqui que quando você tem limite de f de x tendendo à esquerda um valor e tendendo à direita um outro valor, isso não existe. Então, nesse caso aqui, limite não existe. Beleza? Beleza, galera? Esqueci de colocar aqui, né? X tendendo a 1 pela direita. Certo? Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima sexta-feira. Um abraço, até mais. Tchau.